Deus anuncia a destruição, mas depois, com arrependimento, é dito que ele se arrepende. Né? Como que a gente deve entender esse se arrepender de Deus que aparece, né, também lá no Gênesis, em outras passagens? A profecia ela é condicional, não necessariamente. Quando discernir, né? Se a profecia é um anúncio assim de um fato inexorável ou ela é um convite para a pessoa, uma nação se arrepender? Então, Júlio, Jonas capítulo 1, ele se inicia, né, só a revista corrigida traz isso. E a palavra, né, tem um E aí que parece que tem uma conversa anterior, que a gente vai descobrir que teve mesmo, lá no capítulo 4, quando Jonas vai dizer, eu não disse isso, que o senhor era assim, assim, assado? O livro de Jonas está cheio de lacunas. Então tem hora que você, mas por quê? Eu não entendi. E o texto não tá para ficar explicando muita coisa. Então, essa é uma delas. É condicional? Tudo indica que foi. Por quê? Porque se tem uma conversa que você descobre depois, você tem lacunas no texto. Então, quando Jonas não quer ir, ele não quer ir por quê? Porque ele sabe da possibilidade de arrependimento do povo e Deus tirar sobre o povo o juízo. Ok? Então, ele não quer. Por quê? Porque ele quer juízo, ele quer justiça sobre aquele povo que, em breve, nós saberemos pela história, em 722, vai conquistar e destruir o Reino do Norte. Então, quando ele foge, já dá a entender que é condicional. Então, quando ele chega lá e tudo acontece, e ele fica esperando, ele já sabe o que vai acontecer. Então, tudo indica que isso é condicional, mas não está escrito no texto. Normalmente, uma profecia, para ser condicional, ela precisa vir acompanhado do condicionamento, né? Por exemplo, Júlio, Deus vai trazer tempestade para São Paulo, mas, então tem um mas. Então pode ser que não aconteça. Então, como esse caso, o livro ele deixa lacunas, então a gente pressupõe que nessa primeira conversa, ou em alguma outra conversa com Jonas, que o texto não fala, havia sim esse ambiente de, se o povo se arrepender, então não trarei juízo sobre ele. Agora, por exemplo, mas Deus também não fala qual é a mensagem. Capítulo 1, ele fala assim, vai e pregue contra Nínive, porque a sua maldade chegou até a mim. Mas qual é a mensagem? O texto não fala qual é a mensagem. Lá no capítulo 3, que daí parece que é uma mensagem de que a maldade daquele povo, né, anunciar contra a maldade do povo, mas aí Jonas fala 5 palavras no hebraico, né, que o português se traduziu em 7, e são essas 7 palavras que faz essa condição virar uma realidade, né?